Senhoras e senhores, muito boa noite. O Sindicato das Indústrias Gráficas do Espírito Santo, SIGES, e a Associação Brasileira da Indústria Gráfica, ABGRAF Espírito Santo, sentem-se honradas com a presença de todos que prestigiam a segunda semana da Indústria Gráfica 2022. O objetivo é promover um ambiente favorável à realização de novos negócios e parcerias, valorizar as ações do desenvolvimento e inovação, assim como intensificar e articular de forma institucional o relacionamento com toda a cadeia produtiva da indústria gráfica. E a ABGRAF Espírito Santo promovem o desenvolvimento de suas empresas associadas, unindo e fortalecendo o setor gráfico no Espírito Santo. Gostaríamos aqui de agradecer aos nossos patrocinadores, Findes e SESI, e aos nossos apoiadores, Sebrae e Aruna. E para as boas-vindas oficiais, nós ouviremos então agora a presidente do SIGES e da ABGRAF Espírito Santo, Crissa Morini. Olá, boa noite. Iniciando uma semana importante, que a gente tenta fazer uma congregação dos temas que a gente considera de extrema relevância no momento atual da indústria gráfica. Cumprimentar aqui rapidamente minha vice-presidente, que é a Lorena, agradecer pela organização dessa semana, que já tem alguns meses que a gente vem pensando para a indústria gráfica, o quanto que a gente pode levar de conteúdo da melhor forma e em qual tempo. Então, é só a gente sabe, né, Lorena, o quanto que organizar, mesmo que de forma virtual, nos dá um trabalho enorme, mas muito obrigada pela dedicação da equipe, da Rafaela também, a nossa executiva do sindicato. Estou vendo aqui o Bruno, saiu da tela, cadê o Bruno Cialone? Tudo bom, Bruno? Bruno também da Episol, cumprimentar. Estou vendo que o Rogério da ABGRAF Nacional está conosco. A gente está divulgando, então, nos próximos minutos, alguns mais vão entrar. E o que a gente vê aqui, esse tema hoje, é de extrema relevância, cada vez mais a gente preparar as nossas empresas para uma mudança muito grande mercadológica, né? Cada vez mais ter pessoas com mais capacidade de entender o quanto que gerenciar, não somente como gestão, mas como resultado de uma produção melhor, com mais entregas. Mesmo a gente estando num mercado pequeno do Espírito Santo, perante um Brasil aí com tantas oportunidades, a gente tenta que as nossas indústrias estejam sempre com melhores condições. Acho que todos nós vivemos um momento de bastante atenção e tensão dentro da indústria gráfica por conta de mudanças, e o que eu vejo é que hoje cada vez mais tem muitas tecnologias que nos ajudam enquanto empresários a fazer uma gestão com mais eficiência, mais assertividade. Então, essa semana a gente traz isso, questões que são aparentemente distantes de pequenas empresas ou microempresas, não importa o tamanho, a gente valoriza o tamanho, qualquer tamanho que seja de uma indústria gráfica, que a gente sabe o esforço de um empresário hoje para lidar com os temas de fazer uma gestão, tornar uma produção eficiente, investir, adquirir insumos, né, nesse momento tão difícil de disponibilidade, inclusive de insumos, a gente vivencia isso no cenário nacional, e a batalha que a gente trava diariamente pelo sindicato é tentar encontrar um caminho mais curto para que todos. Então, a gente faz isso com muito cuidado, com muito zelo, essa gestão agora que inclusive toma posse novamente, a maioria dos nossos diretores permanecem, é justamente nesse sentido, a gente tornar esse momento um pouco de forma mais assim, compartilhada as informações, é o que a gente tenta trazer de melhoria para todos. Então, eu queria primeiro, assim, agradecer a disponibilidade de vocês, todos que se colocam interessados em escutar, pelo menos que seja por uma hora, algum tema que seja técnico, que eu falo sempre muito, né? A parte técnica traz uma enorme representatividade para as nossas melhorias, que assim, a gente se prepara e separa um tempo, a gente já se demonstra com um diferencial enorme perante o mercado. Então, todos os empresários ou colaboradores de indústrias gráficas que estão aqui nessa noite participando, parabéns pelo esse momento, convidar que amanhã a gente tem outra rodada, acho que a Leandra vai falar depois sobre o nosso tema, cumprimentar o Rodrigo Senai, que vai fazer
a apresentação hoje de gerenciamento de cores na impressão offset. Rodrigo, torne, por favor, a nossa dificuldade mais simples, hein? Porque, às vezes, nós, empresários, cobramos o que é gerenciamento, aí é a briga eterna entre o empresário e o responsável pela produção. Estou vendo o meu responsável pela produção aí, então, assim, pega leve, que eu já pego pesado demais com ele. Vamos ver se a gente consegue fazer cada vez mais uma convergência do tema e levar para todos que realmente fazem a operação da produção da indústria gráfica de uma forma a entender o quanto é importante ter mais assertividade, e isso vai tornar com certeza mais fácil o trabalho e menos oneroso, né? Acho que o difícil hoje é a gente combater o mercado no sentido de colocar ainda a indústria gráfica como uma boa opção, mas a gente sempre tentar ter melhores resultados. Acho que esse é um grande desafio de todos os gestores. Muito obrigada, que todos tenham um bom momento aí de palestra. Eu conto com a participação de todos na quarta-feira e na quinta dessa semana. Um abraço a todos, boa noite. Muito obrigada, Cris Samorini. E agora nós vamos então assistir o vídeo institucional do SIGES. Há 54 anos, refletimos todo o dinamismo da indústria gráfica capixaba e nossa união impacta positivamente a economia do Estado. Isso só é possível porque compartilhamos um propósito transformador de representar, coordenar, expandir e defender os interesses do setor gráfico no Espírito Santo. Ao gerar receita para a economia, proporcionamos mais qualidade de vida para cada cidadão capixaba. E ao apoiar o setor gráfico com representação, negociação sindical, acesso à informação qualificada, treinamentos, apoio jurídico, tributário, trabalhista e ambiental, promovemos o crescimento de cada associado. E, claro, o desenvolvimento sustentável do setor. Nós somos a união que traz evolução. Nós somos a indústria gráfica no Espírito Santo. Bom, como a Cris disse, amanhã a gente tem outra temática, então vamos falar sobre produtividade sem desperdício na indústria, mas hoje o tema é gerenciamento de cores da impressão offset. Já vou convidar então o técnico em artes gráficas, formado pela Escola Senai, Teobaldo Denigres. Ele com graduação em comunicação social pela Universidade AMB Morumbi e com pós-graduação em design instrucional pela Universidade Federal de Itajubá. Como docente, já está há 21 anos na área de pré-impressão na Escola Senai, Teobaldo Denigres, e como professor também da Faculdade de Tecnologia Senai Teobaldo Denigres. Com 25 anos de experiência na área de comunicação e ênfase em tecnologia gráfica, é especializado na área de pré-impressão, gerenciamento de cores, controle de processos, impressão digital e também produção gráfica. Só lembrar que ao final da palestra nós teremos também um espaço dedicado a perguntas. Mas agora nós vamos ouvir, seja bem-vindo, por favor, Rodrigo Venturini Soares. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos aí à palestra sobre gerenciamento de cores. Espero atender aí as expectativas de vocês. Lógico que vai ser sendo uma palestra, uma coisa bem rápida, mas eu estou tentando trazer os principais fundamentos aí do gerenciamento de cores. Eu vou compartilhar já minha tela para a gente já começar, que aí já está. Vocês estão visualizando? Sim? Beleza? Sim, estamos sim. Então, olha só. Então, a gente vai falar sobre gerenciamento de cores. E, para a gente falar de gerenciamento de cores, obrigatoriamente a gente tem que falar sobre colorimetria. Não tem como a gente entender o gerenciamento sem entender o que é a colorimetria. Colorimetria, ela visa o quê? O estudo justamente, né, das cores, de como funciona essa visualização das cores, de como funciona. E aí a primeira questão que surge para nós é sobre o que é luz, né? O que é luz? Então, a luz é o princípio de tudo, né? Por quê? Porque sem a luz nós não visualizaríamos a cor. Então, luz, basicamente, é uma forma de energia que chega até os nossos olhos por meio de ondas eletromagnéticas, né? E é através da luz que os nossos olhos conseguem
né, captar os objetos. Então, sempre que houver uma interação, sempre que a gente enxergar alguma coisa, é porque está havendo uma interação entre três personagens aí: a luz, o objeto e o observador. Sem um desses três, não tem como haver visualização de alguma coisa. Então, se eu não tiver luz, se eu estiver num ambiente escuro, eu não estou enxergando nada. Não vou enxergar o que está ali dentro daquele ambiente. Se eu só tiver luz e objeto, não tiver alguém ali para visualizar, também não está acontecendo essa interação, não está se completando. Se só tiver luz e observador, a mesma coisa. Então, tem que haver essa interação entre a luz, o objeto e o observador. Sem isso, a gente não tem como visualizar as coisas. E a luz, por ela ser uma forma de energia que se propaga por meio de ondas eletromagnéticas, nós temos que entender que dentro da natureza existem diversos tipos de ondas eletromagnéticas. E a luz é uma delas, né? Então, o grande diferencial da luz para as outras ondas eletromagnéticas é que ela é a única que a gente consegue, que os nossos olhos conseguem captar. Então, nós temos ondas longas de rádio, que tem quilômetros de comprimento, nós temos as ondas de rádio, radar, aqui são só alguns exemplos, né? Micro-ondas, né? O micro-ondas lá de casa, quando a gente põe a comida para aquecer, nós não enxergamos a onda eletromagnética que está sendo emitida, né? Ela está fora da nossa capacidade de visualização, mas tem ali ela sendo emitida pelo equipamento. E aí, uma pequena faixinha colorida ali que vocês estão vendo, nós temos a nossa luz, né? Então, do espectro aí existente, nós só conseguimos capturar, né, visualizar isso. E aí surge o que a gente chama de espectro visível, né, que é a pequena quantidade de luz existente, de radiações, né, de comprimentos de onda visíveis, que vão de 400 a 700 nanômetros, aqui tem um errinho aqui na imagem, de 400 a 700. 400 a 700 nanômetros, essa faixa espectral é aquilo que a gente consegue visualizar. Então, fora disso, a gente não tem essa capacidade. Então, o nanômetro é uma onda muito pequenininha, né? Microscópica. E próximo ao nosso espectro visível, nós temos duas ondas eletromagnéticas que são muito usadas no nosso dia a dia, seja em casa, seja na área gráfica, que são o infravermelho e o ultravioleta, né? O infravermelho sendo muito usado, por exemplo, em gravações de chapa nas plate setters, né? Como também em sensores de máquinas para caso de segurança, para caso alguém passe ali pelo sensor, a máquina trava, né? Por exemplo, lá na guilhotina. E o ultravioleta, hoje muito usado em cura de tinta UV, cura de verniz, né? Se a gente for para impressão digital, nas plotters UV, então, a ultravioleta hoje também é bastante utilizado. Então, nós temos esse espectro visível formado, que nos lembra aí um arco-íris, né? Então, o arco-íris, basicamente, é a decomposição da luz, né? Onde a gente vai ter ali as 7 cores base, mas, basicamente, as cores base que nós utilizamos são o verde, vermelho e azul. Então, o verde, vermelho e azul são as luzes base para nós formarmos todo o restante do nosso espectro visível. E aí nós temos aí, isso forma a nossa síntese aditiva, né? A síntese aditiva
é o processo de reprodução das cores por meio da luz. E aí nós temos 3 luzes base: verde, vermelho e azul. Sendo que essas daí são as luzes primárias. E por que que tem esse nome, né? Síntese aditiva. Porque a partir de um ambiente totalmente sem luz, por isso que nós temos um fundo preto, então um ambiente totalmente sem luz, ao nós adicionarmos a luz verde, a luz vermelha e a luz azul, o resultado da sobreposição delas vai nos dar a luz branca. Então, nós temos as 3 luzes primárias, que são verde, vermelho e azul-violeta, e aí, a partir da soma de duas, a cada duas, nós formamos as nossas luzes secundárias. Então, por exemplo, quando eu adiciono o verde ao azul-violeta, eu tenho como resultado o cian. Quando eu adiciono o verde ao vermelho, eu tenho como resultado o amarelo. Quando eu adiciono o vermelho ao azul-violeta, eu tenho como resultado o magenta. E quando eu somo as 3, eu tenho o branco, né? Então, a síntese aditiva, ela trabalha sempre com luz. Sempre que a gente está falando com síntese aditiva, a gente está falando de luz. Por que que eu falo isso? Porque nós temos a síntese subtrativa, que é a síntese que trabalha com pigmentos, trabalha com as tintas, né? Então, a síntese subtrativa, ela tem esse nome por quê? Porque a partir do fundo branco, que pode ser o meu papel, ao eu adicionar os 3 pigmentos base, cian, magenta e amarelo, eu tenho como resultado o preto, que é a ausência de luz. Então, quando eu somo, e aí eu tenho, de novo, né, os pigmentos primários aí nesse caso são cian, magenta e amarelo. A gente está mais acostumado a falar sobre a síntese aditiva do que a síntese subtrativa. Quando eu somo cian mais amarelo, eu tenho verde. Quando eu somo o cian mais o magenta, eu tenho o azul-violeta. E quando eu somo o amarelo mais o magenta, eu tenho o vermelho. E a soma de todos dá o preto. Só que neste caso, na teoria, seria o preto perfeito, mas na prática, devido às impurezas que os pigmentos possuem, nós não conseguimos atingir o preto perfeito. Nós temos o que a gente chama de preto teórico, que é um marrom bem escuro. E devido a esse problema nos pigmentos, é que foi adicionado aí ao nosso processo de impressão a tinta preta. Tá? Então, a gente tem a síntese aditiva trabalhando com luz e a síntese subtrativa trabalhando com pigmento. E por que que eu falo isso? Porque é através da relação entre esses dois caras, entre a síntese aditiva, entre essas duas sínteses, né? Entre a síntese aditiva e a síntese subtrativa, que a gente começa a enxergar a cor. E o que que é a cor? A cor é uma sensação visual subjetiva causada pela luz. Então, quando nós vemos uma cor, aquela cor ela está nos causando uma sensação visual. E por que que ela é subjetiva? Porque cada pessoa representa aquela cor de uma maneira. Todos estão enxergando a cor, de certa forma, igual, mas para cada um, ela traz um referencial, traz uma informação diferente. Tem muito a ver com o repertório de vida da pessoa, ou o que aquela cor representa para ela em algum momento. Então, se em algum momento, quando ela era criança, falaram para ela que aquele azul era um azul piscina, isso vai virar para sempre isso. Não importa o que tentem dizer, né, para ela sempre vai considerar que aquele azul determinado é um azul piscina. Ou não precisa nem alguém dizer, ela mesma pode dar um nome para essa cor, e isso permanece pela vida toda. Então, por isso que a cor é subjetiva.
E nós, como eu falei, nós só conseguimos visualizar as cores, por quê? Porque há uma interação entre a síntese aditiva e a síntese subtrativa. Então, como eu disse, sem luz, não tem como visualizar a cor. E sem o objeto, também não tem como visualizar. Então, nós temos uma relação intrínseca entre eles. Sem isso, a gente não conseguiria enxergar a cor. Tá? Então, quando a gente fala em visualização da cor, nós também temos que entender que a cor pode ser visualizada de duas maneiras. Por meio de reflexão ou por meio de transmissão. Então, quando a gente fala por reflexão, é porque a gente está observando um objeto opaco. Quando nós observamos a cor por transmissão, é porque nós estamos visualizando a cor através de um objeto transparente. Então, esses processos são naturais do nosso dia a dia, e muitas vezes a gente nem presta muita atenção, mas as cores são visualizadas basicamente ou por reflexão ou por transmissão. E aqui, o que a gente tem que entender, né, quando a gente está visualizando a cor? A gente precisa entender que quando tem um determinado objeto de determinada cor, é porque há uma relação entre a nossa síntese subtrativa. Então, aqui, por exemplo, eu tenho um papel branco que teve a impressão de uma tinta cian, ou seja, pigmento, e que, para nós visualizarmos essa cor cian, tem que haver uma interação com a luz branca. Aonde? Essa luz branca que vai atingir este objeto cian vai ter parte da sua luz absorvida, parte da luz refletida. Então, quando a gente olha, para a gente enxergar o cian, alguma luz tem que chegar no meu olho. Se não chegar luz no meu olho, eu não estou enxergando nada, eu estou enxergando preto. Então, para eu enxergar o objeto cian, parte da luz tem que ser absorvida, no caso aqui, a absorção é do vermelho, e parte da luz tem que ser refletida, que aí, no caso, são o verde e o azul. Por que o verde e o azul? Porque o verde, a luz verde e a luz azul, juntas, nos dão o cian. E o vermelho é absorvido porque a gente diz que ele é a cor complementar do cian. Então, normalmente, as cores complementares, ou as luzes complementares, são absorvidas pelo objeto. Então, aqui, ó, no mesmo caso, ó, eu tenho um papel que teve a impressão de uma tinta amarela, aonde, para eu enxergar o amarelo, tem que chegar no meu olho vermelho e verde. E a luz que tem que ser absorvida, que é a cor complementar, é o azul-violeta. No magenta, então, eu tenho uma tinta aplicada sobre o papel magenta, aonde a luz verde vai ser absorvida e a luz vermelha e azul vão ser refletidas, ou seja, vão chegar aos meus olhos. Quando eu tenho um objeto verde, então quer dizer que esse objeto verde, para ele ficar verde, ele usa o pigmento cian, pigmento amarelo. Cian mais amarelo, verde. Então, eu vou enxergar verde. Então, vai refletir somente a luz verde. E a vermelha e a azul, o que aconteceu? Foram absorvidas. O cian absorveu o vermelho, que é a sua cor complementar, e o azul foi absorvido pelo amarelo, que é a sua cor complementar. Então, é dessa forma que nós visualizamos as cores. Sempre vai haver uma interação entre luz e pigmento. Talvez essa seja a parte mais difícil da gente entender, essa relação entre os dois. A partir do momento que a gente começa a entender essa relação entre síntese aditiva e síntese subtrativa, a gente começa a entender o processo de visualização de cores. Aqui, ó, eu tenho ainda aqui, ó, para eu enxergar um objeto azul-violeta, quer dizer que ele teve que usar duas tintas.
o cian e o magenta. Então, com isso, só o azul violeta chega nos meus olhos e o verde é absorvido pelo magenta e o vermelho é absorvido pelo cian. Quando eu tenho um objeto vermelho, ó, mesma coisa, ó, o amarelo absorve o azul violeta, o verde absorve o magenta, o que é refletido é o vermelho, porque magenta mais amarelo dá vermelho. Quando eu tenho um objeto branco, quer dizer que todas as luzes estão chegando aos meus olhos, então por isso que eu enxergo branco. Já quando eu tenho um objeto preto, que seria a utilização dos 3 pigmentos todos juntos, amarelo, magenta e cian, o que eu tenho é a absorção de todas as luzes. Consequentemente, nenhuma luz chega aos meus olhos. Sendo assim, meu cérebro interpreta que aquilo é uma ausência de luz, ou seja, que a gente denomina de preto. Então, dessa forma, nós enxergamos as cores. Agora, o que acontece? Nesse processo todo, como eu disse, as cores são subjetivas. Cada um vai dar um nome para uma cor. E todo mundo vai estar certo. Ninguém vai estar errado. Por quê? Porque ela sendo subjetiva, qualquer nome que eu der vai estar valendo. E tudo que eu disser para fazer lá na máquina, por exemplo, chega lá o impressor e diz, tá muito magenta, vai lá e abaixa. Mas para mim, a cor já estava certa, mas para ele não. E aí é a questão da subjetividade. A partir do momento que nós começamos a trabalhar com atributos da cor, nós começamos a tentar transformar essa cor em uma condição objetiva. E o que é o atributo da cor? São 3. São 3 os atributos da cor. O tom, que é a cor, propriamente dita. Então, quando a gente fala vermelho, verde, azul, amarelo, vermelho, né? O nome da cor, quando a gente já fala, né, é um vermelho escuro, um azul escuro. Então, o azul é o tom, é aquilo que predomina. Então, esse é o tom. Agora, o outro atributo da cor é a saturação, que é o quanto essa cor é mais viva, mais pura, ou seja, ela salta aos nossos olhos quando a gente olha para ela, e o quanto essa cor é suja, dessaturada, apagada, acinzentada, que aí seria uma cor tendendo para o cinza, né? Então, quando a gente fala em saturação, ou a cor é muito viva ou ela é muito acinzentada. Então, a saturação é o outro atributo da cor. E, por último, nós temos a luminosidade, que é a quantidade de branco ou preto que essa cor vai possuir. Então, quanto mais escura for essa cor, mais preto ela vai ter. Quanto mais clara for essa cor, mais branco ela vai ter. Então, são 3 os atributos da cor. E com base nesses 3 atributos, nós conseguimos transformar a cor que era subjetiva em uma condição objetiva, porque a gente começa a trabalhar com valores matemáticos. E é a partir desses valores matemáticos que nós conseguimos formar os espaços de cor. Por quê? Porque os espaços de cor são modelos matemáticos que tentam justamente representar aquilo que nós enxergamos. Então, entende-se que a natureza humana se baseia em 3 estímulos de percepção: tom, saturação e luminosidade. E é assim que esses espaços de cor matemáticos tentam trabalhar. Como exemplos de espaço de cor, nós temos o RGB, né, que seria a nossa o que aquilo é que é formado pela luz, né, pelos monitores, pelas lâmpadas. Nós temos o CMYK, né, que são formados pelas tintas,
E por que eles são modelos matemáticos? Porque, novamente, eles trabalham com números. O RGB tem lá seus valores matemáticos, o CEMIC tem lá seus valores matemáticos, então, quando a gente fala 40 de cian, 60 de magenta, 70 de amarelo e 10 de preto, nós estamos colocando números matemáticos aí no CEMIC. E nós temos o CIELAB e o CIE-XYZ. Né? Então, aqui como exemplos, tem outros espaços de cor? Claro, tem outros. Mas, hoje, na área gráfica, o CIELAB é um dos espaços de cores mais usados. E qual é a característica, né, desses espaços de cores? Então, quando a gente fala no espaço de cor CEMIC e RGB, nós dizemos que eles são equipamentos que dependem, não, são espaços de cores que dependem dos equipamentos onde eles estão sendo reproduzidos. Por quê? Porque o RGB, ele vai estar dependendo do monitor onde ele vai estar sendo reproduzido, do projetor, do celular. Então, cada equipamento é de um fabricante diferente, consequentemente, trabalha, às vezes, com tecnologias diferentes. E, assim, as cores também reproduzidas no espaço RGB por esses equipamentos também será diferente. O mesmo conceito se aplica ao CEMIC. Então, se eu tenho uma imagem que vai ser impressa na minha impressora de casa, depois numa impressora digital, depois vai lá para offset, e depois imprime numa flexo, o resultado que eu vou ter, apesar de ser tudo CEMIC, são diferentes. Porque nós estamos falando de processos de impressão diferentes, insumos diferentes, substratos muitas vezes diferentes, se a gente pegar uma flexo e uma offset. Então, isso impacta no resultado. Então, por isso que nós dizemos que o RGB e o CEMIC são espaços de cores que dependem dos equipamentos. Já quando a gente olha para o espaço LAB e XYZ, o que nós temos são espaços de cores independentes dos equipamentos. Por quê? Porque eles trabalham com coordenadas matemáticas. Então, eu vou ter, no caso do LAB, que hoje é mais usado, né, o XYZ ele é um espaço de cor mais antigo, um dos primeiros que surgiu, foi muito importante, mas dele surgiu, né, evoluiu para o LAB, que hoje é muito usado. Então, o que nós temos aqui no LAB? Nós temos 3 eixos, o eixo A e o eixo B, sendo que o eixo A é representado quando você tem valores positivos por tons vermelhos, e o eixo A negativo por tons verdes. O eixo B, nós temos o B positivo, sendo o tom amarelo, e o eixo B negativo, sendo o tom azul. E o terceiro eixo é o da luminosidade, onde eu tenho branco e preto. O que acontece aqui no espaço LAB? Ele consegue me dar uma coordenada de L, A e B. Então, eu acho qualquer cor que eu quiser, é como se fosse um GPS. Qualquer cor eu consigo achar dentro desse espaço de cor. E ele tem algumas questões importantes, como, por exemplo, nunca um vermelho vai poder ser esverdeado, porque eles estão opostos. Né? Se eu tentar avermelhar o verde, eu vou cair no cinza. Se eu tentar esverdear o vermelho, a mesma coisa. Então, eles são opostos. Então, nunca um vermelho vai poder ser esverdeado, nem um verde ser avermelhado. Do mesmo jeito que eu nunca vou ter um amarelo azulado, nem um azul amarelado. Eles são opostos. Mas eu tenho cores adjacentes. Então, eu posso ter um vermelho amarelado
Do mesmo jeito que eu posso ter um amarelo avermelhado. Eu posso ter um amarelo esverdeado, como eu posso ter um verde amarelado. Ou um verde azulado ou um azul esverdeado. E, por fim, um azul avermelhado ou um vermelho azulado. Isso eu posso, são cores adjacentes. Eu gosto de dizer que a gente está trabalhando num plano cartesiano, né? Então, aqui é o quadrante dos vermelhos e amarelos, aqui é o quadrante dos verdes e amarelos, aqui é o quadrante dos azuis e verdes, e aqui é o quadrante dos azuis e vermelhos. Então, de acordo com o valor de LAB que me for passado, então eu tenho um cliente que me passou um valor de LAB. É aquela cor que ele quer. Então, eu consigo encontrar aqui no espaço de cor qual é essa cor. Se ela é um vermelho, se o tom dela é um vermelho, se o tom dela é um amarelo. E aí eu sempre tenho que olhar, porque sempre vai estar andando junto, A e B. Então, qual é o tom e qual é o subtom? Então, se ele é um vermelho azulado, ele é um azul avermelhado. Então, isso, pelo LAB, eu consigo distinguir e consigo encontrar essa cor. Isso é o que me facilita. E todos os nossos processos de gerenciamento de cores, basicamente, hoje, trabalham com LAB. Então, existe o LAB 76, né? E o LAB 2000. Hoje, as normas técnicas já estão indo para o LAB 2000, que é uma versão mais atualizada, principalmente do cálculo, principalmente na questão de leitura do LAB, porque ele se aproxima ainda mais daquilo que a gente enxerga, mas principalmente para fazer o cálculo deste carinha aqui, o ΔE. O que é o ΔE? É a variação da cor, o quanto essa cor variou. Variou em relação a quem? Em relação ao padrão determinado, seja para o cliente, seja pela norma, ou seja por mim mesmo, gráfica. Então, quanto mais distante, digamos que aqui é o meu padrão, e esse daqui é a minha amostra, ou seja, o meu impresso, quanto mais distante eu estiver do meu padrão, mais fora a minha cor está. Mais distante minha cor está, mais fora ela está. Então, eu tenho que aproximar ao máximo. Qual é o valor de ΔE ideal? O valor de ΔE ideal é 0. Por quê? Porque, teoricamente, quando a gente fala em ΔE 0, nós estamos colocando a minha amostra exatamente na mesma posição do meu padrão. Então, o ΔE, ele compara padrão, o valor que eu tenho como referência, e o que eu estou imprimindo. Quanto mais distante eles estiverem, mais diferente a minha cor vai estar. Né? Então, às vezes, tem cliente que pode chegar para a gráfica e falar, eu quero um ΔE de 3. Ou seja, ele está determinando ali ele já tem a cor, ele já te passa o LAB, ele já tem a definição da cor que ele quer, mas, além disso, ele te dá uma limitação, olha, vai poder variar no máximo 3. Máximo 3 de quem? Dos 3 atributos da cor, do tom, da saturação e da luminosidade. São todos eles juntos. Então, eu tenho que conseguir atingir a luminosidade, eu tenho que conseguir atingir o tom e eu tenho que conseguir atingir a saturação. Se um desses caras estiver muito fora, meu ΔE também vai estar fora. Então, eu tenho que ter esse ajuste. Então, o ΔE, ele analisa muito a variação da cor, no seu todo, no seu geral. Até por isso que nós temos esse cálculo aqui, ó. Então, quando a gente fala em ΔE-AB, nós estamos falando do ΔE 76, que ele era calculado como? A partir das minhas cores de referência, né? Então, L1, A1 e B1, que é meu padrão, e eu tenho a minha amostra, que é o meu impresso, L2, A2 e B2. E aí eu tenho esse cálculo aqui, ó. Para nossa sorte hoje,
os equipamentos de medição já fazem isso automaticamente, né? Então, basta a gente colocar a nossa referência e depois ir medindo nas amostras para comparar. Mas, basicamente, o equipamento vai fazer esse cálculo aqui, ó. Né? Esse daqui é o ΔE 76. O ΔE 2000, o cálculo é um pouquinho mais complexo. É esse cálculo aqui, né? Porque ele envolve muito mais informações. Porque, como eu falei, ele tenta representar um pouco mais aquilo que nós estamos vendo. Então, no caso aqui do ΔE, ele leva em conta o espaço LCH. Né? Então, aqui ele tem luminosidade, cromaticidade, que seria a saturação, e o H, que é o tom. Então, você começa a ter você tem uma precisão um pouquinho maior. O importante é sempre que a gente for trabalhar com gerenciamento, nós definirmos qual vai ser a base de cálculo do nosso ΔE. Vai ser ΔE 76 ou ΔE 2000? Então, eu tenho que trabalhar, e aí todo mundo tem que trabalhar igual. Porque, senão, o que vai acontecer? Se um setor da gráfica está trabalhando com ΔE 76 e o outro está trabalhando com ΔE 2000, os valores vão resultar com valores diferentes. Tá? Isso não quer dizer que se, por exemplo, eu medir com ΔE 2000 e o meu ΔE está correto, não quer dizer que no ΔE 2000 vai reprovar, não. Os valores vão ficar diferentes, então eu preciso prestar muita atenção nisso. Os meus equipamentos de medição têm que estar configurados, eles têm que estar configurados todos da mesma forma, todos falando a mesma língua, senão pode confundir as pessoas. E aí a gente chega no gerenciamento de cores. Por quê? Porque com base, né, no meu LAB, com base no meu ΔE, aí eu consigo pensar agora, né, eu já estou conhecendo um pouco mais de como funcionam as cores, aí sim eu começo a trabalhar com o meu gerenciamento de cores. Então, olha só, o que seria o gerenciar as cores? Né? O gerenciar as cores é o processo de compatibilizar as cores partindo do original até a impressão, tá? Ou eu buscar a equivalência entre as cores dos diferentes equipamentos e seus espaços de cor nativos. E nós temos as fases do gerenciamento. Então, as fases do gerenciamento, basicamente, são 3. Eu costumo chamar de 3 Cs. Calibração, caracterização e conversão. Calibração é eu garantir que o equipamento está funcionando de maneira correta, dentro de padrões estabelecidos, seja pelo fabricante, seja pela norma, seja até mesmo por mim, né, pela minha gráfica. Às vezes eu posso não ter, pode não ter nada falando como especificação. Já a caracterização, eu vou estar criando perfis de cores, tá? Eu estarei criando os perfis de cores dos meus equipamentos de acordo com essa calibração. Então, essa calibração vai servir de base para eu conhecer o quanto de cor que esse equipamento agora está reproduzindo. E, por fim, eu tenho a conversão, que é a aplicação do perfil de cores nos arquivos digitais, né? De acordo com os espaços de cores diferentes. Todo esse processo forma o meu gerenciamento de cores. Não tem como pular fase. Eu tenho que fazer todas as fases. Todos têm equivalência de importância. Então, para eu fechar o ciclo do gerenciamento de cores, eu tenho que passar por essas 3 fases. Todas elas têm importância equivalente. O que muda, muitas vezes, é o grau de complexidade de cada fase. Normalmente, eu considero que o processo de calibração
ou de controle de processo é o mais complexo. Por quê? Porque é aquele que vai levar mais tempo, porque eu tenho que fazer todo o levantamento do meu processo, tenho que conhecer todo o meu fluxo de trabalho, tenho que conhecer quais são os equipamentos envolvidos no processo, determinar, verificar quais são as variáveis envolvidas e determinar controles para elas. E talvez a parte mais complexa, que é trabalhar com os colaboradores, mostrar para eles que agora, a partir desse momento, a forma de trabalho será essa. Então, aí tem que ter todo um trabalho de convencimento e também treinamento aos colaboradores, senão, né, fica difícil para você implantar o gerenciamento de cores da forma correta. Então, a gente vai falar um pouquinho da calibração e controle de processo, né? Então, o que é a calibração e o controle de processo? É justamente a técnica de manter essas variáveis, né, em valores pré-determinados, né, ou atuar sobre as condições a que se está sujeito, de modo a atingir algum objetivo. Então, o que eu preciso para iniciar esse controle de processo na gráfica? Basicamente, como eu falei, conhecer as variáveis do meu processo, criar procedimentos de controle e, principalmente, possuir equipamentos de medição. Sem equipamento de medição, não tem como fazer gerenciamento de cores. Não há possibilidade, porque são esses equipamentos que vão transformar as minhas cores, que são subjetivas, em cores objetivas, ou seja, em valores numéricos. Então, é através desses equipamentos, que eu consigo fazer esse controle e manter esse controle estabilizado. Tá? Então, quando a gente fala em instrumentos de medição, então o instrumento de medição ele é usado para o controle das variáveis dos processos, tanto de pré-impressão quanto de impressão. E eles vão ajudar a controlar as cores, então, por meio de medições colorimétricas e densitométricas, tá? Durante e após a produção de um projeto. Entre os equipamentos de medição, o mais básico, que é voltado para monitores, seria o colorímetro, tá? Que é um dispositivo que mede a luz em seus componentes RGB, semelhante ao olho humano, com valores dentro do espaço CIE, né? Então, o colorímetro ele é o equipamento mais básico para você trabalhar com gerenciamento de cores, mas aí visando calibração de monitor. Por quê? Porque ele só vai ter essa função. Então, às vezes, para nós, gráficas, talvez não tenha muito sentido ter ele, mas o cliente da gráfica, o estúdio de design, esse daí talvez seja interessante para ele ter um monitor calibrado. Claro que não vai ser qualquer monitor, mas tem um monitor ideal. Nós temos o espectrofotômetro, né? Então, ele vai medir o quê? A quantidade de energia espectral refletida ou transmitida, né? Por um objeto, em intervalos em nanômetros. Esse equipamento, ele serve tanto para a pré-impressão, principalmente para a pré-impressão, porque ele permite que eu calibre monitor, calibre minhas provas e consiga também utilizar medindo determinadas cores. Dá para usar ele na impressão? Dá, sem problema, mas ele normalmente vai me dar valores de cor. Se eu precisar de valores densitométricos, ele já não é o ideal. Por isso que existe o espectrodensitômetro, que ele é um equipamento que mede tanto luz, como o espectrofotômetro, como densidade. Então, aí eu consigo, com esse equipamento, tanto medir cor em valores LAB, me dando ΔE, por exemplo, mas também eu consigo, do lado da máquina,
medir densidades. Por quê? Porque normalmente o impressor, ele consegue entender, ele entende mais fácil o que está acontecendo com a impressão por meio de valores densitométricos. Dá para eu também fazer isso por meio de valores colorimétricos? Dá, mas o dia a dia do impressor é a densidade. Então, pela densidade, ele sabe o que está acontecendo. Então, por isso que a gente tem o espectro densitômetro. Uma das questões que mais afetam a questão de visualização de cores é a condição de iluminação. E isso impacta no gerenciamento. Então, a primeira coisa que nós temos que entender é que nós temos que ter um iluminante padrão. Por quê? Porque qualquer tipo de iluminante pode ser usado para avaliação de uma prova impresso? Não, não pode. Tá? Então, o iluminante, ele é o que é o iluminante? O iluminante, ele tenta representar de forma artificial a luz, né? Principalmente, né, nossa principal fonte de luz natural, que é o Sol. Cada iluminante ou fonte luminosa possui uma curva espectral. E essa curva espectral determina as características de reprodução dessa luz. Então, quando nós tínhamos, hoje parou de ser fabricado, né? Mas a lâmpada incandescente, que é um iluminante A, ela tem como característica uma curva espectral tendendo para o amarelo. Por quê? Porque ela tem pouco azul, um pouco mais de verde e bastante vermelho. Então, verde mais vermelho me dá o amarelo. Então, por isso que a lâmpada incandescente era amarela. Agora, você imagina alguém aprovando um trabalho com a ação dessa lâmpada, né? Então, tudo ficaria mais amarelado. E aí, você visualizando isso, o impressor vai lá, não, baixa o amarelo. Vai abaixar o amarelo. Quando for para um ambiente que não tem essa lâmpada amarela, vai ficar parecendo que está faltando o amarelo aí na impressão. Do mesmo jeito, nós temos a lâmpada fluorescente, né? A fluorescente que a gente tem em casa. Então, nesse caso, olha só essa lâmpada, ela tem pouco vermelho, bastante verde e um pouco mais de azul. Ou seja, ela é uma lâmpada que tende uma lâmpada que tende a uma luz esverdeada, né, indo para o cian. Então, novamente, se eu for avaliar um impresso, uma prova sobre a ação dessa luz, vai haver um desvio, vai haver uma interferência. Então, essa lâmpada também não é o ideal para eu visualizar. Uma outra lâmpada aqui, ó, uma lâmpada D65, muita gente usa, né? Qual que é a característica dela? Olha só, ela é mais azulada, né? Ela já tem bastante vermelho, já tem bastante verde, mas o pico dela é no azul. Então, ela é uma lâmpada mais azulada. Então, ela tende a causar também o desvio. Então, qual que é o iluminante padrão que nós temos que usar? O iluminante D50, que é o iluminante normalizado, determinado pela ISO e criado pela CIA, onde ela tem um equilíbrio entre as três luzes muito próximo, o que nos dá uma luz branca. Então, é essa lâmpada que eu tenho que ter numa cabine de luz, numa cabine de luz para avaliação de impresso e prova, numa cabine de saída de máquina. Então, é esse iluminante que eu tenho que ter lá. Senão, o que vai acontecer? Vai ter variações na minha visualização. Com detalhe, esse iluminante ele tem um prazo de validade, ele tem horas de uso. Normalmente, os fabricantes indicam qual é o tempo de vida útil. E até nas cabines de luz de máquinas ou nas cabines de luz indica quantas horas já foram usadas. Às vezes a lâmpada não queimou, mas ela já passou das horas, então eu tenho que trocar essa lâmpada. Porque provavelmente ela já não vai estar mais tendo esse equilíbrio que ela tem quando ela é nova. E aqui eu tenho um exemplo, ó, de uma visualização de um mesmo impresso em diferentes condições de iluminante. Então eu preciso ter esse cuidado. Tá?
E aí entra, né? Será que vestuário, parede, piso, mobiliário pode afetar a condição de iluminação? Pode. Então, quando você tem um ambiente de aprovação de materiais, o ideal é que seja um ambiente neutro, cinza, inclusive as roupas, porque a luz bate na sua roupa. Então, se você tem uma roupa azul marinho, vermelha, laranja, e você vai aprovar alguma coisa, essa luz vai bater na sua roupa e vai refletir no impresso, e vai interferir na sua visualização. Então, o ideal é que se use tons de cinza, tanto no ambiente de avaliação, quanto lá na máquina. Com relação aos monitores, como eu falei, não é qualquer monitor que nós podemos utilizar para gerenciamento de cores. Né? Então, dá para usar? Não, não dá. Tem que ser monitores próprios para gerenciamento de cores. Ah, mas eles são muito caros. Existem algumas marcas mais baratas e que conseguem atingir os níveis que a norma 12646 indica. Tá? Então, existem monitores mais baratos. E qual que é a característica que o monitor deve ter? Então, ele tem que ter uma resolução mínima de 1280 por 1024 pixels. Ele tem que conseguir reproduzir um ponto branco equivalente ao iluminante D50, que é a nossa referência de iluminante. Tem que ter, no mínimo, um tamanho de 43 centímetros de diagonal, o que nos dá mais ou menos 17 polegadas. Então, nessa, os celulares, tablets, notebooks já saem fora. Então, não adianta querer aprovar cor por celular, não adianta querer aprovar cor por notebook, porque não é confiável. A borda desse monitor não pode ser muito grossa, não pode passar de 2 centímetros. Esse monitor tem que conseguir reproduzir um ponto branco, né? Um brilho, na verdade, né? Um nível de brilho em torno de, no mínimo, 80 candelas, sendo recomendado pelo menos 160. Né? Candela é uma unidade de medida para o nível de iluminância dos monitores. Esse monitor ele tem que ser estável na sua reprodução do brilho, tendo que ser, não podendo ter variações maiores do que 10% em relação ao seu centro. Então, por quê? Porque o monitor, entre o centro e as suas bordas, pode haver variação de brilho, e isso daí não pode acontecer, então ele tem que ser uniforme. Por quê? Porque ele vai ter que conseguir reproduzir uma uniformidade visual na questão do branco, do cinza e do preto, principalmente. Tá? E o principal, o monitor tem que me possibilitar o acerto do brilho, contraste e temperatura de cor. Eu tenho que conseguir acertar o meu brilho via painel, o meu contraste e a minha temperatura de cor, seria o meu RGB. Senão eu não tenho como calibrar esse monitor. Então, quais são as variáveis que o monitor tem que ter? Eu tenho que conseguir controlar brilho, contraste e temperatura de cor. Senão, não vou ter confiabilidade nessa visualização. E aí, quais são os controles que eu tenho que fazer obrigatoriamente? Eu tenho que calibrar esse monitor, tenho que caracterizar e converter. O detalhe é que o monitor é o único equipamento que, quando eu já faço a calibração, o processo todo já vai me dar as 3 fases. Quando eu começo a calibrar, da calibração eu já passo para a caracterização, e da caracterização eu já passo para a conversão, que é a aplicação desse perfil no monitor. É o único equipamento que, num processo só, eu já faço tudo. Os outros equipamentos, muitas vezes, eu tenho que ter um vai e volta aí, que é um pouquinho, às vezes, é um pouquinho mais chato. Que equipamento que eu vou usar? Espectrofotômetro.
Tá? Importante, quando eu vou calibrar o monitor, ele tem que estar ligado por pelo menos 2 horas para ele estabilizar, para ele ficar numa condição estável para eu calibrar. E ele não pode entrar no modo de descanso. Se entrar no modo de descanso, vou ter que esperar de novo 2 horas. O importante, eu tenho que calibrar uma vez por semana, sempre para manter isso daí estável. Né? Então, aí eu tenho aqui um monitor, aqui no caso da marca EIZO, né, com espectrofotômetro e fazendo a sua calibração. Outro equipamento importante que eu preciso calibrar, a minha prova de contrato. De novo, qualquer tipo de impressora digital pode ser usada na confecção de prova de contrato? Não, não pode. Quando a gente fala em prova de contrato, nós estamos falando de impressoras de tecnologia jato de tinta. Ah, mas eu tenho laser. Laser vai gerar outro tipo de prova. Prova de contrato, de acordo com a norma 126477, é a prova com tecnologia feita em jato de tinta, tá? Que ela tenta se aproximar ao máximo daquilo que vai acontecer na impressão. Então, qual norma, né? Como eu falei, que determina os padrões de uma prova de contrato é justamente a 12647, né? Então, essa norma, ela determina que a prova física de contrato, ela tem que trabalhar com arquivos PDFX, né? De acordo com a norma 15930, aí pode ser X1A, X3, X4, X5, não importa, mas tem que estar de acordo com a norma PDFX, que é o PDF criado para a área gráfica. O substrato utilizado na prova tem que ser um substrato normalizado que segue os padrões da 12647. Então, na 12647 se fala em 3 tipos de papéis: brilho, semifosco e fosco. Mas se nós olharmos com relação à sua cor, os valores de LAB são todos iguais, ó. 9500, podendo variar mais ou menos 2. Não importa. O que muda é somente o brilho. O brilho varia. Então, a norma, ela já determina qual é o tipo de papel que você vai usar. Por quê? Porque a cor do papel de prova vai interferir na visualização das cores. Então, ele tem que ser um papel que cause a menor interferência possível. Então, por isso que a norma fala em um papel padronizado com relação à sua cor. Além disso, para que a gente avalie se a nossa prova está realmente de acordo, está correta, foi impressa correta, é importante que essa prova tenha uma tarja de controle, que é a Ultrafogra Medial Edge, versão 3. Essa tarja de controle tem que ser impressa em todas as provas, de preferência, para que eu faça a certificação dessa prova, para garantir que realmente ela está simulando as cores que eu quero. Então, se eu tenho o perfil da minha máquina offset, eu posso simplesmente pegar esse perfil, colocar no meu sistema de prova e pedir para o meu sistema de prova simular a minha impressão offset. E como eu sei que realmente essa simulação foi feita corretamente? Com esta tarja, utilizando o espectrofotômetro, eu meço essa tarja e aí eu verifico se realmente, por meio de valores de ΔE, se realmente essa prova saiu de acordo com aquilo que eu espero. Importante, né, que os valores, a norma já indica para mim o seguinte, ó, que os valores, a tolerância de variação de ΔE, né, para a prova, tem que ser no máximo 5 e um ΔH de 2,5, tá? Aqui eu estou falando em ΔE 5, ΔE 76, tá? A norma passou por uma atualização e aí eu tenho que verificar quais são os valores mais atuais. De qualquer forma, se você consegue atingir o ΔE 76, você também consegue atingir o ΔE 2000.
Com relação, né, a tolerâncias da prova certificada, né? Então, olha só, o substrato. Por que que o papel é importante? Porque existe uma tolerância de variação de ΔE da cor do papel. Ó. Tem que ser menor ou igual a 3. A variação do ΔE das cores, a variação máxima que uma cor pode ter é de ΔE 6. E a média, ΔE menor ou igual a 3. Tá? E o ΔH dos tons de cinza, né? Aqui na impressão de cian, magenta e amarelo, o tom de cinza não pode ter um ΔH maior do que 1,5. Caso um desses valores não seja atingido, a prova está reprovada. Então, por isso que eu preciso calibrar minha prova. Importante ainda, né? A prova tem que ter na sua margem alguma forma de identificação de qual sistema de prova, onde foi feito, quais foram as tintas, qual máquina, qual substrato, qual é a condição de impressão, hora e data da impressão. Por quê? Porque isso daí também é uma exigência da norma para você ter uma rastreabilidade dessa prova. Então, o que a gente tem aí de variáveis que a gente precisa controlar na prova? Substrato, então, o papel de prova, quantidade de tinta que é aplicado sobre esse papel de prova, porque se eu aplicar quantidade demais, essa tinta não vai secar e aí vai me dar problema. E a questão dos modos de conversão, que aí são os perfis que eu vou estar aplicando, eu tenho que aplicar o perfil correto. Que problema que eu posso ter se eu não fizer esses controles? Confiabilidade, posso ter casos de metameria, a cor do substrato ou do suporte pode estar interferindo no meu resultado, e uma questão muito importante, gama de cores maior do que é possível reproduzir na impressão. Então, às vezes, a gente tem casos de as pessoas fazerem uma prova numa condição de impressão tal que é muito maior do que a impressão offset consegue reproduzir. Aí fica aquela prova linda, maravilhosa, que o cliente, óbvio, né, vai adorar, vai amar aquilo lá, porque ele está imaginando que o impresso dele vai sair assim, e quando chega na impressão, o coitado do impressor não chega nunca. Por quê? Porque aquilo lá está muito além do que a máquina conseguiria reproduzir. Não, a prova de contrato, a função dela é simular o que vai acontecer na impressão. Se eu imprimo uma prova linda, maravilhosa, beleza, o cliente vai adorar, mas não vai ser isso que vai acontecer na impressão, e aí vai surgir os problemas. Então, a gama de cores aplicado na prova de contrato tem que ser a mesma gama de cores ou similar àquela que vai acontecer na minha impressão. Ah, eu não tenho perfil de cores. Bom, então aí você vai usar um perfil padrão, pode ser um Fogra 39, pode ser um Fogra 51, que é um perfil padrão da norma 12647 para impressão offset, por exemplo, em papel couché. Pelo menos até o momento que você vai ter um perfil só seu. Então, quando eu vou calibrar a minha impressora, quais são os meus limites? Quais são os meus controles? Limite de tinta por cor, linearização, limite de sobreposição de tinta, controle de qualidade da calibração. Tudo isso daí eu tenho que controlar para garantir que a minha prova esteja saindo de forma correta. Como que eu vou fazer isso? Utilizando espectrofotômetro. Que procedimentos? Calibrar e procedimento. Calibrar sempre que a prova não atingir os padrões da norma ISO. Então, não atingir os padrões da norma ISO, eu já sei que eu tenho que recalibrar. Já na impressão, partindo aí, saindo um pouquinho da pré e indo para a impressão, para que eu calibre o meu equipamento, eu tenho que fazer test form. Tá? Qual que é a função do test form? A função do test form é diagnosticar, calibrar e controlar meu processo de impressão. É por meio do test form que eu vou avaliar, né, de forma precisa qual é o desempenho do meu equipamento. Se meu equipamento muitas vezes precisa de alguma manutenção mecânica,
se o meu equipamento está funcionando corretamente, se os rolos de entintagem estão dentro de padrões corretos, se o meu processo de molha está funcionando bem, como é que está a minha blanqueta, eu estou usando calço calibrado ou não estou usando calço calibrado, então tudo isso eu tenho que levar em conta. O teste forma ele serve para isso, tá? E ele vai me ajudar a me determinar, por exemplo, valores que vão me servir lá na frente para eu conseguir criar o meu padrão, que aí é densidade, contraste de impressão, ganho de ponto, trapping de impressão. Então, o teste form, ele me dá muitas respostas com relação àquilo, à situação do meu equipamento. E o que eu preciso fazer com ele para deixá-lo rodando em condições ideais. Quando a gente fala em gerenciamento de cores, a gente tem que pensar que a nossa máquina impressora ela tem que conseguir repetibilidade. O que é a repetibilidade? Eu imprimir o meu trabalho sempre de uma forma constante, sempre igual. Lógico, vai ter processos, vai ter variações? Vai, naturais do processo. O que não pode, desculpa, é essa variação ser demais. Então, ela tem que ser estável também. Não basta ser... desculpa. Não basta a gente acertar a máquina, mas a gente tem que também ter ela estável. Então, com os meus equipamentos calibrados, todos funcionando corretamente, nós chegamos à caracterização. A caracterização, ela vai pegar essa minha calibração e em cima dela eu vou conhecer quais são os espaços de cor desse equipamento. E quais são os equipamentos que eu posso caracterizar? Então, aí eu posso caracterizar equipamentos de entrada, máquina fotográfica e scanners, né? Apesar de serem poucos usados hoje, mas dá para a gente fazer. Equipamentos de visualização, como monitores, e equipamentos de saída, que aí entram impressoras de provas contratuais, impressoras digitais e as impressoras industriais. Offset, flexo, roto, todas elas entram nesse processo de caracterização. Ou seja, todo e qualquer equipamento que reproduz cor consegue ser caracterizado. Então ser ali nos equipamentos de visualização, se eu tivesse um projetor, eu também consigo caracterizá-lo. Então, no caso aqui, como exemplo da máquina fotográfica, né? Então, eu preciso ter uma carta de cores. Sempre que eu for caracterizar um equipamento, eu preciso ter uma carta de cores. No caso da máquina fotográfica digital, eu vou ter a carta de cores conhecida como Color Checker. Então, é como se fosse uma carteirinha que tem lá uma carta de cores compacta, que na hora de o fotógrafo for fazer as sessões de fotos, ele fotografa ali essa carta de cores, que posteriormente ele vai gerar um perfil do equipamento para aquela condição que ele está fotografando. Então, aí você coloca ali a modelo segurando a cartinha de cores e depois você faz a sessão de fotos. No caso dos monitores, eu preciso obrigatoriamente ter um equipamento, um software de gerenciamento de cores. Que aí pode ser um EFI Color Profile Suite da EFI ou um I1 Profiler da X-Rite. E obrigatoriamente, claro, um espectrofotômetro. Então, para a gente fazer calibração de monitor, nós precisamos ter software de gerenciamento. Hoje, quando você compra um espectrofotômetro, junto com ele já vem o software de gerenciamento. O que vai depender é o que você, de acordo com a versão, digamos assim,
dos opcionais de compra do espectrofotômetro, você vai ter opção só de fazer calibração de monitor, ou também fazer calibração de provas e calibração de impressão. Então, você tem que, muitas vezes, comprar o pacote completo para conseguir fazer essa calibração dos outros equipamentos, porque são licenças. Você compra as licenças. Então, aqui a gente vai, com relação aos monitores, nós fazemos por meio do EFI. No caso, ou EFI ou I1 Profiler, né? E aí a gente faz a calibração. Então, lá dentro do software, ele já tem lá a ferramenta para você fazer a calibração, e aí basta você seguir o passo a passo do software indicando para você, e você vai conseguir calibrar seu monitor. Nas provas de contrato, aí nós temos basicamente que ter softwares próprios para provas, tá? Além do equipamento de medição, que aí é o espectrofotômetro, nós precisamos ter softwares de provas. Que aí pode ser o EFI-XF, pode ser o GMG, pode ser o ORIS. Então, são softwares de provas que, por meio deles, você também, fazendo o passo a passo que eles te indicam, você vai calibrar essas provas. Então, e associado, obviamente, ao espectrofotômetro. E aí, para você calibrar essa prova, você vai ter que imprimir cartas de cores que os softwares vão pedindo para você imprimir na sua máquina, para que você consiga fazer essa calibração. E por último, claro, você vai ter uma carta de cores completa, em cima da calibração, que aí você vai conhecer o espaço de cor da sua impressora. Então, tudo isso é feito por meio desses softwares de provas. E na impressão, também, eu vou precisar do software de gerenciamento de cores. Então, eu vou ter que ter ou o EFI Color Profile Suite, ou o I1 Profiler, e o espectrofotômetro. Então, aí eu vou, por meio desses softwares, gerar o que a gente chama de cartas de cores, que tem que ser no mínimo, né? O ideal que no mínimo tenha 928 alvos, tá? É o mínimo. Claro que dependendo do formato de máquina, se nós estivermos falando de uma máquina flexo banda estreita, provavelmente a gente não vai conseguir num formato desse. Mas para máquinas offset, muitas vezes, o que acontece? Se for uma máquina 1/4 de folha, às vezes a gente tem que imprimir em mais de um pedaço, mais de um jogo de chapa para caber. Mas a carta de cores, ela serve para quê? Para caracterizar meu equipamento, eu conhecer como que o meu equipamento está reproduzindo as cores. O ideal é que, no mínimo, tenha 928 alvos. O que é um alvo? É um quadradinho desse. Isso é um alvo. Cada quadradinho desse é um alvo. Sendo que o ideal seria em torno de 1485. Hoje já existe uma outra carta de cores com 1617. Tá? Quanto mais cores eu tiver, melhor vai ser a representatividade dessa minha caracterização. Então, mas eu posso fazer então com mais? Pode, mas não tem essa necessidade, porque você vai perder muito tempo com isso. Tempo, material. Então, isso não dá para a gente também, a gente tem que levar em conta. E o que acontece? Quando eu meço a minha carta de cores, eu gero o que a gente chama de perfis de cores. O que são os perfis de cores? É um arquivo digital, né, que vai descrever para mim quais são as capacidades e as limitações dos meus equipamentos, que geram cor. Então, quanto de cor esse equipamento consegue reproduzir? E aí, esse arquivo gerado a partir dessa medição é o que a gente chama de perfil ICC. Então, o perfil ICC é o perfil gerado a partir da minha caracterização, a partir da minha carta de cores.
Com o perfil ICC pronto, aí eu posso ir para a terceira fase, que é a conversão, tá? A conversão, o que que é? É a aplicação do perfil. Então, essa aplicação desse perfil pode ser feita em softwares, pode ser feito, como, por exemplo, Photoshop. Eu posso usar o Photoshop como uma prova virtual, posso usar o Acrobat como uma prova virtual, posso aplicar esse perfil nos meus RIPs, seja de provas, seja de chapa, para que eu tenha esse meu resultado, tá? Para que eu tenha o meu processo controlado. Na hora que eu vou fazer o meu perfil, ou vou aplicar o meu perfil, muitas vezes vai ser perguntado qual vai ser o método de conversão, né? Ou a intenção de renderização, também é conhecido. E aí eu vou ter 4 opções: perceptual, saturação, relativo colorimétrico e absoluto colorimétrico. Cada um tem uma característica diferente. Então, o perceptual tende a compactar o espaço de cor, então eu tendo a perder um pouco de saturação. Então, eu tenho uma imagem em RGB e eu vou ter que convertê-la obrigatoriamente em CMYK, e o perceptual vai tentar compactar esse espaço de cor RGB dentro do meu CMYK. O saturation, ele tenta saturar as cores, o que não é o ideal. O relative colorimetric, ele vai tentar buscar uma relação entre aquilo que não é reproduzível com aquilo que é reproduzível, e aí ele tenta fazer uma relação para ter a menor perda possível. E o absolute colorimetric, ele funciona muito parecido com o relative, só que ele é mais usado em provas porque ele vai simular a cor do substrato. Então, isso daí vai impactar na cor do substrato, para simular a prova. Então, a conversão aqui, a gente tem que entender que quando a gente quer converter um espaço de cor de RGB para CMYK, tudo vai passar através do LAB. Então, quando nós criamos um perfil RGB, nós estamos fazendo uma relação de valores RGB com LAB. Quando nós criamos um perfil CMYK, nós estamos fazendo uma relação CMYK-LAB. Para quê? Quando eu converter uma imagem de RGB para CMYK, vai se buscar uma relação direta entre eles. Então, é como se eu criasse tabelas. Eu vou criar uma tabela de RGB LAB, uma tabela de CMYK LAB. Por quê? Porque o LAB é o meu perfil de conexão, meu espaço de conexão de perfis. É ele que faz a ligação entre esses caras. Porque um não conversa com o outro. O LAB é o meu tradutor. Um fala inglês, outro fala japonês. E o LAB é o meu tradutor. É ele que faz todo mundo conversar. Né? Então, ó, aquilo que eu falei, ó, eu tenho meus perfis RGB e quais são os valores deles em LAB. Eu tenho o meu perfil, né, ó, também aqui, ó, do meu monitor, né, também em RGB, e como que ele fica em LAB. E aqui, meu perfil de saída, meu perfil de impressão, também em uma tabela de relação entre LAB e CMYK. Então, eu crio tabelas para que uma converse com a outra. Elas vão se conversando, elas vão se alinhando, buscando valores similares. Claro, difícil a gente conseguir valores exatos, mas para isso que existem os métodos de cálculo, existem lá as calculadorazinhas para aproximar. Mas quando eu crio um perfil ICC, o que eu estou criando são tabelas de valores entre meu espaço de cor e o meu LAB. Tá? E aqui eu tenho um exemplo de um resultado de uma mesma imagem, que é isso que a gente precisa entender também, que não é... Eu tenho substratos diferentes.
Então, eu tenho que ter essa noção que se eu imprimir essa imagem num coucher, esse vai ser o resultado. Mas se eu quero saber como que essa imagem vai ficar num perfil de offset, eu consigo fazer essa simulação. Eu consigo ver o que vai acontecer para apresentar para o meu cliente. E, por fim, essa mesma condição, por exemplo, numa condição de jornal. Tá? Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês. É um pouco corrido aqui para a gente falar tanto sobre gerenciamento de cores, em um pouco mais, até extrapolei um pouquinho o horário, peço desculpas, o tempo, mas para a gente conseguir falar um pouquinho, para dar noção do gerenciamento de cores, a gente tem que falar um pouquinho de tudo. Eu agradeço a atenção de vocês, e aí eu estou aberto a perguntas, para o que vocês quiserem aqui. Aqui tem o meu contato, se alguém quiser anotar para mandar e-mail perguntando, pode ficar à vontade. Aqui é contato aqui da Andréa, que é a nossa responsável aqui por atendimento à empresa. Então, pode ficar à vontade para estar entrando em contato com a gente. E eu agradeço a atenção de vocês. Deixa eu te parar aqui de... Rodrigo, a gente que já agradece. Vamos, então, como você falou, seguir para o momento das perguntas, né? Para a gente tentar que seja um pouquinho mais tranquilo. O Zoom tem uma ferramenta de levantar a mão, né? Chama Raise Hand ou levantar a mão. Aí quem quiser fazer pergunta pode, por favor, clicar nessa ferramenta. Está aí, né? Embaixo aí nos ícones de reações. Então, nas reações você pode clicar aí em levantar a mão. Mas também, se não conseguir, espera aí um pouquinho, que daqui a pouquinho a gente vai vendo quem é que abre o microfone. Eu só queria, antes da gente seguir para as perguntas, pedir uma gentileza de que a gente pudesse fazer uma foto /print dessa participação de todo mundo. Então, quem estiver por aí, eu vou pedir a gentileza que abra sua câmera nesse momento. A gente vai dar aquele 1 minutinho, sabe, para arrumar o cabelo, aquele 1 minutinho para se posicionar direitinho, mas só para a gente poder ter, né, a gente teria uma foto se fosse presencialmente, como todo mundo aqui, então vamos tentar fazer essa foto também, como todo mundo de câmera aberta, tudo bem? Pode ser? Então, enquanto todo mundo vai abrindo a câmera aí, a gente já tenta ir para a primeira pergunta, então, para dar tempo do pessoal se organizar, botar a câmera, não vai embora não, hein? Fica por aí. Já temos alguém para a primeira pergunta? Já temos uma mãozinha levantada ali da Lorena. Por favor, Lorena. Então, vamos à primeira pergunta com você. Pessoal, vai abrindo a câmera aí, hein? Obrigada, Lisandra. Obrigada, Rodrigo, pela palestra. Aqui no estado, a gente trabalha muito no segmento promocional, tem algumas gráficas agora focando em embalagens, né, que tem necessidade desse gerenciamento de cor mais aprofundado até. Eu queria que você traduzisse de tudo que você mostrou aí, o que seria, assim, primordial para uma pequena gráfica do segmento promocional, que é a maioria de nós aqui hoje no Espírito Santo. Quando a gente fala que tem que controlar o processo, aí eu concordo de todos os equipamentos, quando a gente não tem, e sabendo que o cliente, no final das contas, ele vai aprovar lá na sala de reunião dele, na empresa dele, sem uma iluminação adequada, sem um processo adequado de aprovação, o que a gente pode fazer para tentar diminuir a possibilidade de retrabalho e de erro no processo, né? Vou dar um exemplo. Eu peço para o meu cliente para ir na rua olhar o impresso, eu peço para ele sair da sala dele, entendeu? Porque se ele aprovar na sala dele escura ou algum tipo assim, quando eu chegar na minha linha de produção também, se eu sei que ele está vendo na rua, eu mando meu impressor ir lá para a rua, entendeu? Nem adianta olhar na D50 do nosso equipamento, porque a visualização que o cliente está tendo é outra. É como se amarrar nesse processo para a gente conseguir sair dessas pegadinhas, vamos falar assim. Então, isso é uma coisa muito comum, né, de a gente ouvir essa situação do cliente não ter um ambiente ideal. Se há a possibilidade dele ir até aí a gráfica para aprovar, é melhor. Porque, às vezes eu fico imaginando assim, quando falam para mim,
Ah, mas aí ele vai lá fora. Mas e se for um dia nublado, se for um dia que está chovendo, né? Aí já não tem mais como padrão nenhum. A questão, assim, qual que é o grande problema que nós temos hoje? E aí acho que envolve muita questão mesmo de valores, né? Infelizmente, para a gente ter controle de cores, infelizmente a gente tem que ter equipamento, né? E eu concordo que é muito caro, mas mesmo que eu não consiga ter, por exemplo, às vezes um espectro densitômetro, pelo menos eu tenho um densitômetro na minha gráfica ali do lado da máquina para eu controlar, seria o mínimo. Com relação à visualização, o que eu indico é, se a gráfica tem uma cabine de luz, tentar convidar ou ver a possibilidade do cliente ir lá aprovar, porque senão fica um pouco difícil. E aí a gente continua entrando naquela situação que eu falei lá atrás, continuamos trabalhando com a cor subjetiva. O cliente está vendo numa condição, a gente sabe que ele está vendo numa condição já errada, aí vai aprovar, a gente não tem como simular o que ele está olhando, e aí a gente vai cair sempre nessa discussão, como aprovar. Então, o ideal seria talvez que ele entrasse, se fosse convidado para aprovar numa condição mais controlada, se houver essa possibilidade. Eu sei que nem sempre é possível. Não, a gente está falando de gráficas aqui de interior até, entendeu? Sim. Então, de clientes que querem panfleto da manhã para a noite. Para a Então, noite, a gente precisa Sim. se respaldar de alguma forma. Por exemplo, em grau a gente usa o perfil FOGRA, porque aí fica fácil de uma agência fechar o arquivo no mesmo perfil, visualizar no mesmo perfil para a gente tentar padronizar ao máximo, mas aprovar em máquina são... Não era nem aprovar em máquina, mas pelo menos aprovar numa cabine de luz dentro da gráfica, no ambiente, né? Uhum. Mas com relação ao perfil, já é um bom caminho, porque aí que às vezes a gráfica não consegue nem ter o seu perfil próprio, mas se você usar um perfil padronizado, como você falou, Fogra 39, Fogra 51, pelo menos é um perfil aceito pelo mercado como sendo um perfil padrão, tá? Talvez vai surgir de um pouquinho talvez um pouquinho de problema, é porque não necessariamente na hora da impressão você vai conseguir reproduzir exatamente o que o perfil pede, né? Porque ali, para você conseguir imprimir o que o perfil pede, você teria que estar seguindo os valores da norma. Eu vi aqui no chat que você perguntou até uma questão do ΔE, né? Então, aí a gente tem que pegar a norma. A norma fala, se for a norma baseado no ΔE 76, é ΔE 5, tá? O que já é bastante coisa. Mas você pode pegar um cliente que às vezes ele vai falar, eu quero ΔE 3, um cliente mais exigente. Rodrigo, obrigada por essa resposta. Então, se alguém mais quiser perguntar, vou pedir que levante a mãozinha aí, né? Vai nas reações e coloque o levantar a mão. Ou daqui a pouquinho eu já falo, olha, alguém mais pode abrir o microfone. Mas vamos fazer a nossa foto, como eu pedi? Quem estiver por aí, vou pedir que abra a câmera neste momento. Ou se você não abrir a sua câmera, a gente vai com o seu nomezinho ali na tela. Então, quem está aí pertinho, por favor, vamos abrir a câmera. Fazer aquele famoso igual a gente faz em aniversário, né? 1, 2, 3. Então, vamos fazer o sorriso, todo mundo, de sorriso no rosto, por favor. E vamos manter aí congelado o sorriso um pouquinho, que a equipe aqui vai fazer o print / foto, tá bom? Então, vamos lá? 1, 2, 3 e print. Segura um pouquinho, vamos fazer mais um, tá? Vamos de novo? Para ter certeza que todo mundo saiu de olhinho aberto, né? 1, 2, 3 e print. Muito obrigada. Fiquem, por favor, à vontade. Se não quiserem continuar com a câmera aberta, quem quiser permaneça, por favor. Mais alguém para pergunta? Eu não vi mais nenhuma mãozinha levantada aqui. Então, agora eu vou abrir para a parte 2. Se alguém tiver pergunta e quiser abrir direto seu microfone. Colocou uma no chat, Lisandra.
Acho que... Vamos lá, então. Deixa eu só pedir minha equipe técnica para abrir o chat aqui, por favor. Ou se você estiver lendo aí, Rodrigo, vamos mais fácil, né? Se eu já leio, já responde, que a gente já vai direto. Habilita seu microfone, Rodrigo, por favor. Desculpa. Vamos lá. Então, eu estou vendo aqui o chat, ele perguntou sobre os investimentos em gerenciamento de cores são altos. Sim, normalmente são altos. Uma gráfica de pequeno porte, qual o caminho para começar a executar gerenciamento de cores e começar a ter resultado? Bom, como eu falei, né, Eros, primeira coisa que você tem que começar a pensar na parte de controle de processo, tá? Talvez, mesmo que você não tenha o equipamento de medição, mas começar a fazer o levantamento de quais são as variáveis, né? E o que dá para você fazer de controle. Tem algumas coisas que não necessariamente você precisa de equipamento de medição. Mas, no final, como eu falei, pelo menos um densitômetro você tem que ter lá na máquina. Na pré, se você tem, às vezes, às vezes a gráfica é pequena, ela não tem necessariamente um CTP, mas alguém grava essa chapa para você. Então, teria que conversar com o pessoal que grava a chapa e verificar se eles fazem algum controle na gravação de chapa. Se eles fazem uma linearização, se eles têm um densitômetro de chapa para acompanhar a gravação de chapas. Por quê? Porque às vezes a gente tem uma variação de cor na nossa máquina, mas não é por conta do problema da sua máquina, mas sim um problema na gravação da chapa. Então, a chapa ela tem que ser linear. O que a gente fala em linear? O que está no arquivo é o que vai estar na chapa. Se a chapa já chegar para você com ganho de ponto, o ganho de ponto da chapa mais o ganho de ponto da sua impressão deixa tudo mais escuro. Isso daí eu já vi acontecendo em muitas vezes. Então, às vezes, você não precisa necessariamente ter um equipamento de medição, mas eu indicaria, pelo menos no mínimo, um densitômetro lá na máquina offset, na saída, para o impressor estar controlando as densidades. E se não é você que faz a gravação de chapa, é um terceiro, está perguntando para esse terceiro como é que está sendo copiada essa chapa. Porque aí você já garante que pelo menos as chapas que estão chegando para você já estão dentro de controles ideais. E aí você controla o restante na máquina. Né? Isso eu estou dizendo numa gráfica pequena, porque a gente sabe que muitas vezes a gráfica pequena não tem um CTP, ela terceiriza. Não sei se te ajudou aí, mas é uma ideia do que a gente pode fazer. Não, ajudou sim, Rodrigo. O intuito aqui é realmente exatamente a gente se colocar na maioria das gráficas aqui do estado, né, e tentar direcionar, né, dar o caminho aí para todo mundo começar a trabalhar com gerenciamento de cores. Então, tá perfeito. Obrigado. Infelizmente, o gerenciamento de cores, ele exige um pouco de investimento no começo, né? Não tem jeito, principalmente quando a gente não tem os equipamentos de medição, né? O que mais pesa são os equipamentos. Mas se a gente começando a entender que o gerenciamento de cores vai me trazer qualidade, vai me abrir oportunidades de novos trabalhos, de trabalhos com maior qualidade, aí, consequentemente, eu posso estar atingindo outros clientes que às vezes eu não conseguiria atingir, isso também é um ciclo virtuoso, né? Vai melhorando e aí a gente vai conseguindo também crescer com isso. Temos mais alguma pergunta? Pelo menos assim, no meu chat aqui não tenho nenhuma outra pergunta. Não vi nenhuma outra mãozinha aqui na minha tela. Então, agora, se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, pode abrir o microfone diretamente, fazer a pergunta. Senão, a gente faz um dole uma, 2, 3. Última chance. Alguém? Se não temos, então, mais perguntas, muito obrigada, Rodrigo Venturini, pela sua participação aqui conosco. E uma excelente noite para você. Obrigada.
Obrigado a todos pela atenção. Espero ter ajudado vocês. E aí eu fico à disposição, se vocês tiverem dúvidas, alguma coisa, quiserem me mandar no e-mail, pode mandar que aí a gente tenta responder, tá? Obrigado a todos, e uma boa noite. Muito obrigada. Vamos novamente agradecer aos nossos patrocinadores, Findes e SES, e também aos nossos apoiadores, né, Sebrae e Aruna. O CIGES Espírito Santo e a Abigraf Espírito Santo agradece, então, a presença de todos que prestigiaram esse primeiro momento da segunda semana da Indústria Gráfica 2022. Lembrando que amanhã, dia 17 de agosto, a palestra tem como tema Produtividade sem desperdício na indústria, nesse mesmo horário, às 19 horas. Vamos aguardar, então, por vocês. Muito obrigada. Tenham uma ótima noite.